Vamos dar início ao nosso B4Cast, uma nova temporada, um novo formato. Eu me chamo Wagner Brito, sou nutricionista, sou fitoterápico, sou terapeuta e ainda mais humano. Humano por quê? Porque eu sou filho de Deus, sou luz, eu sou força e eu sou sabedoria. Estou aqui ao lado do meu companheiro. Sou o Wilton Brito, formado e pós-graduado em reabilitação e recuperação muscular. Então, vamos dar início aqui ao nosso B4Cast. Apresenta nós, Wagner. Estamos hoje aqui com as nossas convidadas. A primeira... Eu me chamo Sheila, sou casada, tenho 2 filhos, tenho 38 anos e participo dessa academia linda aqui que vocês estão vendo. Nossa segunda convidada. Me chamo Ana, tenho 26 anos, tenho uma filha, eu tenho um namorado e eu participo da B4. Vamos aqui a uma perguntinha que é muito interessante para as pessoas que elas querem evoluir, principalmente a mente. Antes dessa transformação, quem era a Sheila? A Sheila era uma pessoa doente, né? Primeiramente ela era doente e não queria ver o mundo, né? A Sheila ela se trancava dentro de um quarto, né? Fechado, não queria comer, não queria fazer mais nada, né? A Sheila antiga. Ana, quem era a Ana antes dessa transformação? Eu vi suas fotos aí, eu fiquei impressionado com esse resultado aí extraordinário. A Ana era uma pessoa que tinha autoestima baixa, que quando eu vi que se olhava no espelho, não gostava do que via. Aí foi que um belo dia, né, que eu me olhei no espelho, aí eu tenho que mudar isso, porque... Aí foi que eu comecei a treinar em casa, comecei treinando em casa, aí passei uns 6 meses treinando em casa, depois eu me matriculei na Hever, né, ali na Laciano Leite. Aí passei uns 3 anos lá treinando. Qual foi o momento, Ana, que você olhou-se no espelho e decidiu mudar de vida? Você olhou e falou assim, é agora, eu não consigo mais. Que momento foi esse? Como estava a sua vida nesse momento? Tava péssimo. Péssimo porque eu não podia colocar um biquíni, eu não me sentia bem quando eu colocava um biquíni para ir pra praia. Eu não me sentia bem colocando uma roupa curta, que eu tinha muita celulite. Ainda tem um pouco, mas amenizou bastante. Aí aquilo que você se olha no espelho e não gosta do que vê, é muito triste. Aí indica que a nossa autoimagem ela é muito importante para a nossa saúde. Porque imagina só, como estava a mente da Ana e o sangue da Ana. O que ela pensa gera neuroquímicos dentro do sangue. E as pessoas elas dizem que são felizes desse jeito, a gente sabe que não. Porque como eu me vejo no espelho, assim eu trago, eu revelo aquilo que realmente eu sou. Ou eu sou vitória, ou eu sou fracasso. Muito bem, Ana. E você, Sheila? A Sheila, repete só pra gente. Sheila, quando você percebeu, eu preciso mudar hoje? Pronto, a minha parte foi mais pela saúde, né? A saúde, por quê? Porque eu não tinha força para nada, para fazer absolutamente nada. E eu tinha um filho de 9 anos na época, se eu não me engano, 3 anos na época, né? E eu precisava cuidar, correr, brincar com ele, coisa que todo mundo faz, uma mãe com o filho, né? Aí eu tive aquela vontade de viver. Então, olhei a alimentação, saí também para fazer o treino, né? Que foi quando a gente se juntou. Wagner, né? O Dr. Wagner e o nosso perfeito, o Victor. Aí a gente está aqui, né? Mudou muito, muito, muito mesmo a minha vida, muito, muito. E eu sempre falo que a saúde em primeiro lugar, né? E hoje em dia eu faço tudo. Tudo que você imaginar eu faço. Faço até além do que eu mesmo acho que eu, né, poderia fazer. E o que mais te assustou naquele momento? Da depressão? Isso. Me assustou, Wagner, eu não cuidar dos meus filhos, né? Eu não tinha força, eu não tinha força para nada, não tinha força para fazer a alimentação deles, eu não tinha força para me cuidar, né? Para me cuidar em si. Mas aí foi quando, né, deu aquela acordada, mas foi muito feio o que eu passei nessa fase. E você, Ana? Aquele momento lá, que você estava lá, o que te assustou de verdade? Você disse, não,
tem que ser mudado. Tem que ser aquele ponto, porque a gente sabe que ou é um forte impacto emocional, ou é algo que a gente viu e disse, eu não aceito mais isso. Só tem essas duas formas de um ser humano mudar, chama metanoia, virar ou adoeceu, ou realmente a pessoa decidiu assumir lá aquela identidade de herói. Qual o momento que você percebeu isso? Ah, meu peso tava além, eu tava pesando quase 100 quilos. Quase 100 quilos. Roupa nem mandava em mim. As roupas que eu gostava de vestir, né? Nem mandava em mim. Meu intestino também era muito doente, veio melhorar depois que eu conheci o Senhor. Melhorou bastante, bastante mesmo, porque já que eu expliquei ao Senhor, era muito desregular. Como você falou de intestino, eu lembro que a primeira vez que você veio, você tinha passado por outra pessoa, por um período lá, e ninguém olhou para o seu intestino. A primeira coisa que eu percebi, por quê? A nossa vida, ela depende do intestino. E eu lembro que tu tinha medo de azida no banheiro e o cabelo. Aí eu falava, mas tudo isso é consequência. A gente consegue manusear, organizar o intestino, flui. E hoje, vendo o seu resultado, a gente vê que deu muito certo. Eu estava vendo antes, depois eu perguntei, é tu mesmo? Todo mundo se assustou, todo mundo. Ótimo. E o que você, Sheila, precisou abrir mão para começar a se cuidar? Eu precisei acordar. Né? Primeiramente, eu precisei acordar e pra gente, né, que é mãe, que é dona de casa, a gente sabe que é muito difícil estar aqui, né, para tirar 1 hora ou 2 horas do nosso dia para um treino, né. Eu já tinha uma alimentação boa, regrada, mas quando a gente focou na alimentação, no treino, né, mudou muita coisa mesmo. E para dizer assim que eu larguei, não entendi essa daí não. Ninguém nunca larga. Sempre tem um deslize, eu não larguei. Não, assim não, né? Negócio De de alimentação. A parte que tu falou, que eu já foi pro outro lado. Tu já tá partindo pro outro canto. Mas deixa eu trazer tua mente. Já Volta. Não, continua, é uma conversa. Presta atenção. A Sheila que eu conheci, hoje, já se passaram 9 anos, 10 anos. Mas a Sheila que eu conheci, ela era uma Sheila presa. Era mesmo. Que não falava, que ficava no canto, falava com quem chegava próximo de você, muito próximo. Muitas vezes eu chegava perto de você e você falava baixo, só para mim ouvir, com vergonha do que as outras pessoas iriam falar ou com vergonha de si mesmo. Hoje em dia, agora já é o contrário, né? Hoje em dia eu já mostro ali para as meninas, já chego gritando, já chego brincando, já chego incentivando. Foi mesmo, essa mudança aí foi... De vez em quando pegava chorando, né? Não, mas eu chorava muito, Vitor. Antes eu chorava muito. Qualquer coisa eu chorava demais. Então você abriu mão de muita coisa. Uma delas foi a alimentação. Que às vezes que tem um ditado que eu vou treinar para comer. Então você começou a entender que não é bem assim. A alimentação faz parte de uma vida regrada. A alimentação faz parte do teu ser. Então abri mão de muitas coisas que eu achava que para mim era bom, que não é. Hoje, o doutor Wagner acabou de falar sobre a ida ao banheiro e o cabelo. Que tem muita pessoa em casa que está tendo queda de cabelo direto. E aí paga uma fortuna para poder ajeitar o cabelo, faz tudo para não perder o cabelo. E não é aquilo, é só os pequenos hábitos, né? Exatamente. Que é até a próxima pergunta, né? O que foi mais difícil? Mudar o hábito ou a mente? Eu acho que foi o hábito. O hábito? Você, Sheila? Eu penso assim, eu acho que foi mais a mente, porque assim, naquela época eu deixava muito as pessoas falarem o que eu poderia fazer. Hoje não. Hoje elas podem, porque antes, assim, ó, quando eu botava uma marmitinha lá em cima, com minha sementezinha, dizia que, é o passarinho. Hoje em dia não, hoje em dia eu chego nos cantos, boto minhas coisas tudo direitinho. Não escuto, mas acho que foi a mente.
Porque a alimentação, eu nunca fui de comer muita besteira, não fui, nunca fui. E se eu contasse que essa pergunta é uma pegadinha? Por quê? Primeiro eu mudar a mente para mudar hábitos. Tá todo mundo tentando mudar hábito com o negócio de dia do lixo. O dia do lixo é um perigo. Por quê? Porque aquilo que não foi mudado, não é. Eu preciso ser para fazer. Tá todo mundo fazendo sem ser. Depressão, ansiedade, doenças aí que vêm. Por quê? Porque esqueceram que o nosso corpo é informações. Se eu como banana, eu tenho um triptofano. Eu tenho lá fibras, isso gera informação benéfica. Mas se eu bebo refrigerante, principalmente o zero, eu também gero informação. Eu vou ter uma desbiose, eu vou ter uma inflamação, eu vou ter um problema de esgotar eletrólitos. Então, tudo na vida parte da mente. E a mente é uma decisão. Eu não tenho que escolher, eu tenho que me decidir. Ou eu vou decidir ser saudável, ou eu vou decidir ser doente. Ou eu vou controlar a minha vida por um propósito maior, no meu caso, Deus. Não sei as pessoas, o que é que elas estão decidindo. Porque eu vejo pessoas aí dentro de igreja dessa largura, desse controle. E eles esqueceram o domínio próprio, eles esqueceram aí uma coisa chamada temperança. E eles esqueceram ainda muito mais. Eles estão usando a graça, que é eu poder decidir por Deus e não ser mais uma obrigação. E eles botaram isso por libertinagem. Eles fazem como se fosse Deus. E eles crescem a barriga. E esse crescimento a gente sabe para onde eles estão inclinados. Então, assim, se eu mudo a minha mente, os meus hábitos, eles acompanham. Por quê? Porque a mente, ela determina. É um pensamento, desce uma emoção, e essa emoção no coração começa a se transformar em um sentimento, em um sentir. E todo sentir uma personalidade de um destino. Qual o destino das pessoas? Que elas fazem o que elas querem. Ela tem um resultado que elas não querem. Mas quem faz o que não quer, tem um resultado que quer. Vocês olham, quantas vezes vocês largaram mão aí de o refrigerante, o docinho, a pizza, e os amigos de vocês zombaram. E hoje, quando vocês postam o resultado, a gente diz, até eu mesmo disse, nossa, era desse jeito. Ninguém acredita no nosso antes. Isso tudo vai ser questão de quê? De mudar a mente, metanoia. Eu preciso ver. Como é que eu vou ver? Eu preciso acreditar em um método, em alguém, em pessoas. E esse acreditar vai mudando, vai gerando uma potência, vai gerando uma ação e um resultado. Eu trabalho em cima desse resultado. O resultado não pode vir de um monjaro, o resultado não pode vir de um protocolo, o resultado tem que vir da tua mente, da sua mente. Como? Eu posso. Se eu posso, tu vai criando aí uma identidade de uma mulher, de uma super mulher, de uma super mãe. E isso vai gerando para a família. No caso, você já conseguiu engajar aí o seu marido. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. E, como você disse, a gente entra na mente. Porque, enquanto eu tentei, né, fui lapidando, aí teve um momento que consegui entrar na mente dele e mostrei. Ou você quer ver seu filho crescer, ou você não vê. Ou vou ver sozinha. Mas graças a Deus ele entrou. E Ana, quando as pessoas vê lá aquela tua foto que ficou impactante, o que as pessoas elas falam sobre elas quererem aquele resultado? O que tu chega a falar para elas? Como é que elas conseguem chegar onde tu chegou? Elas perguntam, né, como foi que eu fiz, quanto tempo de treino, minha alimentação, quer saber até minha alimentação, o que eu passo, o que eu como para poder elas comer também. Aí eu peguei e expliquei, não, a alimentação é diferente para qualquer um, né? Não é o que eu como que vai servir para ela, porque é tudo diferente, o peso, o corpo, até a genética também influencia bastante. Ana, você está estudando nutrição, que eu vi lá no seu perfil. Vou começar agora em janeiro. Isso é muito bom. Por quê? Porque tu já vai engajar uma nutrição de verdade. A nutrição, ela não é calorias. Eu fico assim, indignado com o mundo. Por quê? Se nutrição for só contar calorias, por que a lei da nutrição tem 4 leis? Eu tenho quantidade, eu tenho qualidade, eu tenho adequação e eu tenho harmonia. Onde fica essas 3? A coca é boa, o refrigerante é bom. Tu corta aqui essa coca, pelo amor de Deus. O refrigerante é bom,
o suco é ruim e onde fica as vitaminas, onde fica os fitoquímicos, onde fica as informações, como a Ana falou, genética. Onde é que está a relação da endometriose? O que, que a endometriose necessita para ela crescer? O que, que eu preciso de comer, de fazer para essa endometriose sair? O que, que eu preciso para os meus cabelos estarem na minha cabeça? O que, que eu preciso fazer? Aí esqueceram das 3 leis. E tá todo mundo brigando por caloria, é tantas calorias. E se eu coloco caloria numa senhora que não consegue subir uma escada, e eu somo, e ela tem 100 quilos, eu vou engordar mais ela. Vai ter momentos que a gente vai ter que adequar, que é justamente onde entra a parte de genética, onde vai entrar aqui a parte do treino, onde o treino ele determina muito a história. Eu vou lá e o treino vai sacudir. Mas dentro tem que ter. Então não é só calorias. Vai ser aí uma alimentação cheia de fitoquímicos, cheia de minerais, cheia de proteínas, cheia de carboidratos bons e também gorduras boas. Não é brigar saturado, insaturado, essa briga aí doida. É entender do ser humano. Quais os sinais que o corpo ele diz, ele aciona. E trabalhar em cima, como a Ana falou, a alimentação dela não cabe para a Sheila não cabe nela. Porque a gente conversa na mesa e a gente começa em 15 dias introduzir. Eu pergunto que a pessoa gosta, só que às vezes eu sinto falta lá de uma vitamina E, de uma vitamina... E a gente vai colocando de pouquinho. E o corpo vai reagindo e a gente vai tendo uma compreensão. Eu vou explicando, tu não pode mais comer isso, infelizmente, nem isso. Mas isso tudo é questão de escolha, de decisão. Pronto, chegamos num momento crucial. Vemos a transformação de vocês, das duas, parabéns, a gente fica orgulhosos. Eu acredito também que a familiar, principalmente o esposo, o namorado, deve ficar assim, radiante, né? Mas quero saber de vocês, o treino, na vida de vocês, o que é o treino para vocês? A melhor parte do nosso dia, assim, né? Porque é aonde a gente vem, brinca, né? E uma coisa que eu sempre falo para as meninas, né? Não deixe de vir. Por quê? Porque aqui a gente faz um belíssimo treino maravilhoso com o nosso perfeito, maravilhoso Vitor, certo? Wilton Brito, né? Ele é muito perfeito, maravilhoso. E além do nosso treino, daquele movimento todo, a gente tem os amigos de academia. Que a gente chega, um não quer vir, a gente vem, rapaz, não sei o que, quando chega aqui muda tudo. Tudo muda, gente. É um treino, é a mente. A gente sai daqui, a Maria chegando em casa, fazendo tudo que não tinha feito durante o dia, né? Não deixe de vir fazer seu treino. Vem conhecer nossa academia, vem conhecer nosso Vitor, perfeito. Wilton Brito, né? Para vocês verem como é maravilhoso o treino dele, né? E dos outros profissionais também. E você, Ana, o que é o treino para a sua vida? O treino é vida pra mim, eu não vivo mais sem. Se eu faltar, eu fico doente. É mesmo, Eu tô 4 anos já treinando direto, sem faltar. Teve só um tempo que eu fiquei parado, que eu adoeci, por causa da minha alimentação. Eu treinava, mas não me alimentava bem, né? Aí passei uns 5 meses parado, mas depois eu voltei. Eu tô 4 anos já nessa luta e eu gosto muito. Gosto bastante, eu amo treinar, treino pra minha vida. Se eu não vir, eu fico doente, eu fico doida em casa. Aí quebra tudo quando vem pro treino. Sobra até pro coitado do meu namorado só. Uma dica que vocês possam dar aí para os homens que estão assistindo, que não deixam as namoradas, as esposas treinar. É melhor pra eles, porque quando a gente chega, a gente já é outra pessoa transformada. É de um treino pesado do Wilton Brito, né? A gente chega outra pessoa, gente. A gente sai daqui amando a todo mundo. Principalmente os maridos que não deixam a gente vir, né, no caso. Com certeza. Falando de treino, a gente sempre tem que ir um pouco mais profundo. A maioria das pessoas, elas treinam e elas não têm noção realmente por que elas treinam. O treino é bom. Bom pra quê, gente? O treino traz saúde. Por quê? E se você perguntar isso até para profissionais, que eu pergunto para profissionais, eu digo, por que a gente treina? Eles não sabem. A gente pode pegar aqui a Bíblia e eu mostro. A Bíblia, Levítico 17:11 diz, a vida da carne está no sangue. Então quer dizer que o meu corpo é como se fosse um rio e eu preciso movimentar. Imagina só, eu tenho aqui o meu sangue e eu tenho o músculo. Quem dá vida? O músculo não é o sangue. Imagina só eu parado, só sentado no sofá, só comendo.
esse músculo ele não vai ter vida. Ele vai começar a ter atrofia. E o que acontece? Dores. A gente vê as pessoas reclamam se dor no joelho, dor no ombro, só que ela esquece que agora entra a mente. E o treino, ele libera miocina, ele libera, ele tem uma informação direta com o cérebro. Então isso muda até os pensamentos. Por isso quando você chega em casa renovada, porque aí liberou oxitocina, dopamina, serotonina, e o corpo se refez. Então assim, que as pessoas elas tenham um entendimento que o treino não é para sofrer, mas sim para a gente se refazer, a gente mudar a célula, mudar a informação. Ei, eu tô vivo. Ei, eu necessito que o meu sangue vá em todas as células, leve oxigênio, minerais, fitoquímicos, vitaminas e, principal, proteína é a molécula da vida. Todo ser humano está em déficit de proteína. Então, a gente tem que sempre levar o treino com uma coisa mais profunda. É bom? É. E principalmente no complexo B4. Não sei se vocês já ouviram falar no efeito Cole da psicologia. Já foi provado que uma pessoa treinando, ela gera 10 resultados. Essa mesma pessoa treinando em grupo, ela gera 100 resultados. E aqui no complexo é isso, é uma ajudando a outra, é um engajamento total. Pessoas que treinam de manhã, elas conhecem as pessoas que treinam à noite. Não é só um número, é o teu nome. Aqui a gente não chama a fulana, aqui a gente chama Sheila, chama Ana. As pessoas vão pra academia e elas são um número. Lá os pessoas nem sabem, ei fulana, ei. E as pessoas elas gostam disso, porque elas vão. E no final, elas estão perdidas, porque ela vai chegar um momento que ela diz, eu treinei. Eu me alimentei, eu fiz tudo e eu estou doente. Por quê? Porque faltou isso. Faltou a comunhão, faltou uma mesa. Faltou ela chegar e dizer, eu estou passando por esse problema. E em cima desse problema, o teu personal, ele vai ser um terapeuta. Por quê? Porque ele vai sempre te aconselhar. Não desistir, que faz bem para a mente, e também a conduzir a situação. A gente tem aqui o caso da Sheila e do Vitor. Se vocês tiverem uma noção o que esses dois já passaram em relação de emoções, de emocional, é muita coisa. Conte aí um pouco pra gente, Sheila. Gente, eu vinha, né, bem no iniciozinho, eu sempre falo que eu vinha pra cá virada. Virada que a gente diz é que não dormia à noite, né? Mas por quê? Porque quando eu tomava muita medicação para dormir, aí eu parei e eu não conseguia dormir. Isso foi antes da alimentação, né? Antes de conhecer o Dr. Wagner e o Wilton Brito. Aí o que acontecia? Eu chegava aqui virada, sabe? Aí tinha 2 colegas comigo, né? Na época, que toda vez que eu chegava aqui, aí ela dizia assim, Sheila, como é que tu tá? Tu vai conseguir treinar? Aí eu disse assim, gente, daquele jeito, e fazer o treino, né? Aí foi mudando com tudo. E eu chegava, assim, gente, quando eu começo a falar, dá aquele aperto tão grande, porque foi muito difícil o que eu passei, né? E com os meninos aqui é tudo diferente, gente, é tudo diferente. Eu já, antes o Vitor falava muito assim, não vai treinar numa academia, em outra academia. Eu fui uma vez fazer um cardio com meu esposo na outra academia dele. Tipo, pra ir com ele, pra incentivar ele. Fui pra essa academia, né? Cheguei lá, gente, vocês, todo mundo com fone de ouvido, porque ele não deixa nós usar fone de ouvido não, viu? Ele está todo mundo deprimido com fone de ouvido. Aí, eu cheguei lá, todo mundo na academia. Eu disse, André, pelo amor de Deus, o que é isso? Até eu fui com um colega dele também, que ele é meio perturbado. Aí ele disse assim, ó, Sheila, essa academia não é pra gente. Vamos voltar pra nossa academia, que é onde a gente chega da porta, o pessoal escuta nós gritando até no treino, né? Aí eu disse, não, eu não sei, André, como é que tu consegue? Porque aqui a gente chega, o aconchego da gente na recepção até o treino, né? Que às vezes a gente chega aqui, não tá bem, né? E quando a gente começa a treinar, a gente muda tudo. Olha, eu trouxe a Sheila e a Ana, porque vocês foram assim uma das imagens. Vai ter mais, né? Podcast B4, vai ter muito mais. Mas vocês foram as primeiras. E vocês, chamamos mais, mas algumas não tiveram a coragem que vocês tiveram. Mas vão ter mais convites, que eu tenho muito testemunho, mas milhares. E esses testemunhos de vocês impactam e salvam vidas. Vocês não sabem o que é importante você falar, você se expressar, você dizer para alguém. Às vezes a pessoa está morrendo, precisa só de um pegar na mão.
E isso foi o que aconteceu com a Sheila, que ela estava lá para morrer, vivia chorando, não dormia de noite, chegava e conheceu o melhor de mim, que é a alegria. Jamais chegou e me viu triste. Jamais chegou e me viu para baixo. Não, sempre me viu para cima e sempre vai me ver para cima. Porque eu amo o que faço. Sei, assim, de tudo que a pessoa faz no treino, se treinou bem, se não treinou, se está apta, se não está apta, conheço tudo. E a Complexo B4 foi nascida segundo o desejo de Deus, porque tudo que nós aprendemos, eu e o Wagner, tem dom de Deus e tem a mão de Deus aí. Porque além de nós estudarmos muito, colocamos Deus sempre à frente de tudo que nós vamos fazer. É impressionante que as pessoas perguntam, vai ter a bike, né, que é uns eventos que a gente faz, Deus manda sombra. Vai ter esse evento, não chove, porque Deus é com a Complexo B4. Então assim, dá uma palavra final aí pra galera, faz aquele convitezão. Aquele que tem medo ainda, que ainda tá tímido, que está no sofá, que tá querendo só um pã para sair do sedenterismo e vir fazer parte do melhor lugar que ela pode estar, que é na Complexo B4. Gente, é o que eu digo. Saúde. Venham conhecer a nossa Complexo por conta da sua saúde. Vamos viver, vamos treinar, vamos cuidar da nossa família. Porque quando a gente está com a saúde, né, boa, a gente cuida de todo mundo. Vem conhecer a gente, vem conhecer o Wilson Brito, o Wagner, o Dr. Wagner. E você, Ana? Dá aí teu recado final à galera que ainda tá com medo, que você veio para cá esse ano, ou estou enganado? Foi esse ano ou foi ano passado? Este ano. A Ana chegou esse ano, ela chegou não gorda, chegou cheinha. Mas aí ela passou para nutrição com o Wagner, Dr. Wagner, e mudou total. Você pode até acompanhar ali nas redes sociais aí, você vai ver a última foto que ela postou do antes e depois. Você vai ver ali a transformação radical. A mulher mudou de patamar. Mudou de CPF. Exatamente, mas mudou de CPF. A mulher é outra mulher. Então dá uma mensagem aí pra galera. Gente, deixe de preguiça, né? Venha treinar, que é muito bom estar com a saúde em dia. É muito bom você olhar no espelho e gostar do que vê. É maravilhoso, gratificante. E só você estar se sentindo bem com você, com a sua família, é maravilhoso. Então venham conhecer o Complexo B4. O Vitor não treino com ele, mas ele é um ótimo profissional. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, para a gente finalizar, sempre a gente tem que lembrar que quem vence esse processo tem autoridade, as meninas têm autoridade sobre resultados. Por mais que alguém vá dizer que não, a gente sabe que todo processo vencido é autoridade. Se eu for contar aqui um pouco do que eu já passei, eu já fui homossexual, eu já me perdi, já fui bebarrão, já fui uma pessoa vingativa, já fui uma pessoa briguenta e hoje eu sou totalmente rendido ao nome de Jesus. Eu sou uma nova pessoa, como a Ana fala, eu tenho um novo CPF, meu CPF é do céu, né? Não é da terra. Então o que eu tenho para dizer para você é que analise quem você está deixando cuidar da sua saúde. Lembra, saúde, com ela, você consegue ter vários sonhos. Sem ela, você só vai ter um, ser saudável. Então, como as meninas aqui já passaram, o Vitor aqui já falou, eu te suplico, cuide de você. Vai fazer uma caminhada, cuida do teu alimento, cuida dos teus filhos. Cuidado, questiona aquilo que está entrando pela tua boca, porque está transformando. Isso é o pouco que aqui no Complexo a gente tem palestra, a gente tem loja dentro do Complexo, a gente tem personagens disponível, todos os profissionais passam por treinamentos, como quem treina a Ana é o Felipe Moura. Então, assim, é uma equipe e só dá certo se tiver dedos, perna, coração, cérebro. É um conjunto que faz um corpo e o corpo é exaltar a saúde, porque falar de saúde é falar de Cristo. João 10:10 ele disse, eu vim para que tenha vida, e vida completa que a gente pode provar que ele juntou o cérebro com o corpo. No Antigo Testamento se falava falava psique e bios, ele veio e usou a palavra zoe,
plenitude, abundância. Então, aqui a gente trabalha com esse propósito de fazer você crescer, de fazer você ser você. Então, ajude a gente, vir aqui, conheça, ou vá para uma academia próxima de você e talvez mostre o que a gente tenta o máximo fazer, que é entregar aquilo que é de verdade. Não vai ser contando calorias, não vai ser fazendo um treino 4 de 10 que vai mudar a tua realidade. Então, o que eu tenho para te dizer é, cuide de você, porque isso aqui é um templo, e esse templo tem que cumprir um propósito de 120 anos. Entenda uma coisa, mudar a mente, o coração e o espírito só depende de uma pessoa, de você mesmo. Então, sai do sofá, sai do achismo, sai do comodismo e vem para a Academia B4 Fit, Complexo B4 Fitness, fazer parte desse time, porque estamos aqui te esperando, tá certo? Aqui trabalha mente, corpo e alma. Vitor, completando aqui do Vitor, falaram assim, vai abrir concorrência. Eu não abra uma, não. Abra 450 concorrência. Porque assim como o espírito de Elias estava, está sobre mim, eu não tenho medo. Por quê? Chega uma pessoa, aluno, chega uma mãe desesperada. Minha filha está com dor de cabeça, minha filha... Eu vou lá dar o chá disso e disso, a pessoa fica boa. Então, por que eu tenho medo de concorrência? Eu quero que tenha concorrência, para as pessoas analisarem e verem quem é o complexo. Elas não verem, porque não tem nada para elas compararem. Tem pessoas que nunca treinaram em outra academia. Então, quando fala, quer jogar... Não joga, gente, porque aonde tem o conhecimento, tem vida. Aonde não tem conhecimento, tem morte. Por falta de conhecimento, o povo perece, o povo se mata. Então, que esse ano de 2025 seja de exemplo para a gente traçar aí metas para 2026, cheio de quê? De harmonia. Porque sem harmonia não dá certo. Sem a mente estar ligada ao meu coração, se o meu coração está ligado aí ao meu intestino, dá zebra. E essa zebra é doenças sérias como Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade, insônia, e daí vai. É aquela música que tem aí, doença problema puxando problema, né? E vai puxando e vai puxando. Então, é isso que eu tenho para dizer. Esse foi o primeiro, só que não é o primeiro, mas nesse formato com o aluno é o primeiro. A gente fazia entre os profissionais e agora a gente vai fazer você na tela. Vai ser agora resultados. As pessoas falam que o complexo, aí muita gente esnoba, mas agora vai estar visível. Por quê? Porque a gente é verdadeiro. São 10 anos de estudo. Eu e o Vitor, a gente não tem amiga, que é eu e ele. Às vezes chega pessoas e a gente acha que é amigo, mas não tem. A gente está 10 anos nessa, todo mundo se apartou da gente, não tem mais ninguém com a gente. Por quê? Porque estudar é loucura para esse mundo que está atrás de informações, de chat GPT, de tudo. Não que seja errado, isso é uma ferramenta boa, mas tem que partir do emocional. QI é fácil, coeficiente emocional é para poucos. Por isso que o mundo está necessitando de pessoas que façam o que essas moças fizeram. Elas entregaram as emoções e hoje elas colheram, tanto na família como no corpo. O corpo delas são perfeitos. Por quê? Porque antes elas colocaram em prol a saúde delas. Então, o meu muito obrigado e que Deus abençoe vocês sempre.